Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sheila Senerini, sou professora de técnica vocal e hoje eu vou te ensinar a cantar bem, cantar bonito a Santa Missa. Para quem me conhece no Instagram, já sabe que o meu trabalho é um pouco mais voltado para música sacra, é voltado para cantores católicos. Não que o meu conteúdo não sirva para outros cantores, mas eu realmente gostaria de ajudar este público, esses cantores católicos que cantam na Santa Missa a cantarem melhor, tá? Então, é por isso que eu desenvolvo todo o meu trabalho, tanto no Instagram e o trabalho que eu quero começar a desenvolver aqui no YouTube com vocês. É claro, gente, que cantar bem, cantar bonito, não é uma coisa que acontece assim da noite pro dia, como num passe de mágica, né? A gente tem todo um processo para chegar até aquela estética vocal mais adequada para a liturgia. Só que existem sim algumas coisas que nós podemos fazer para deixar a nossa voz mais bonita e de forma muito prática, tá? E é isso que eu quero te ensinar no vídeo de hoje. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para cantar bem a Santa Missa é cantar com naturalidade. Eu já disse em vários vídeos meus, e você já deve ter ouvido, já deve ter visto outras pessoas falando por aí, que cantar na missa não é fazer um show. E é verdade, gente. Nós não cantamos na missa da mesma maneira que nós cantamos em outros lugares, em outras situações. Cantar a missa é uma coisa especial, tá? Mas também não é cantar de forma desleixada, de forma como se eu tivesse assim... Eita, passando o caminhão aqui. Como se eu tivesse assim, despreocupado com a técnica vocal, sabe? Desleixado, sem técnica nenhuma. Não, não é isso. Tá? Não é cantar de qualquer jeito, mas também não é cantar todo, né, pensando que eu tô fazendo um show, tá bom? Então, como que deve ser essa naturalidade? Por que que a gente canta com naturalidade na Santa Missa? Porque nós cantamos o texto litúrgico daquele dia. E esse texto precisa ser claro, né? A mensagem do texto precisa ser uma mensagem clara, precisa chegar aos ouvidos e ao coração das pessoas, né? Então, por isso que o nosso canto precisa ser mais natural, sem ornamentos vocais exagerados e sem ruídos sonoros provocados pela nossa falta de técnica vocal. Então essa naturalidade precisa vir com consciência corporal e consciência vocal e consciência musical. Então a gente precisa se importar em fazer um trabalho bem feito, evitando respirações curtas demais, ou seja, que vão estar interrompendo o texto litúrgico toda hora para cantar a 13 de maio na cova daí. Não dá, né? Então essa respiração muito curta prejudica a estética do canto, a estética vocal, tá? Para qualquer estilo, tá, gente? Não só para música sacra, isso fica feio mesmo. As afinações oscilantes, né? Desafinações oscilantes que ocasionalmente podem acontecer porque você ainda não tem tanta prática assim no canto, podem provocar certos ruídos. Não se preocupar em fazer um mapa vocal daquele canto. Também pode provocar alguns ruídos, pode provocar a sensação de que você não preparou direito a música no dia, né? Então é importante que a gente saiba o que fazer. Não é porque eu sou uma cantora experiente que eu não vou estudar a música que eu vou estar cantando naquele dia, naquele domingo, naquela Santa Missa, né? Eu preciso me preparar para cantar aquela música específica, mesmo que seja uma música que eu já conheça. É importante que eu corrija, gente, cada mínimo detalhe. As coisas, quando a gente canta para Deus, qualquer coisa que a gente faz para Deus, a gente precisa fazer com um carinho todo especial, né? Com um olhar mais especial. Então, corrigir pequenos defeitos é muito importante. E isso a gente faz com um mapa vocal. Ou seja, eu vou pegar, por exemplo, a 13 de maio que eu acabei de cantar para vocês, né? A 13 de maio na cova da iria. Perceberam que eu fiz uma transição de registro? A 13 de maio... É isso mesmo que eu quero? Se eu fizer essa transição de registro, não está causando uma quebra vocal um pouco brusca? Será que esse efeito é o que eu gostaria de ter feito na hora que eu cantei? Ou eu poderia deixar a música mais suave? A 13 de maio na cova da iria. Aí para corrigir esse efeito de quebra de registro, o que eu fiz? Eu deixei a música um pouco mais lenta. Eu fiz a transição do registro
antecipadamente. Você consegue perceber esses detalhes? Então, esses são pequenos detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. Então, por exemplo, para a gente corrigir essa questão da respiração curta que eu falei aqui no começo do vídeo, eu posso fazer uma respiração silenciosa, mesmo que eu não seja mesmo que eu não tenha uma técnica de respiração tão avançada. Às vezes eu faço mesmo certas interrupções assim no meio da música para poder respirar, mas eu posso fazer essas interrupções de maneira silenciosa, sem fazer essa sucção tão ruidosa, entendeu? Que é o que polui a música, tá? Principalmente se eu estiver cantando em grupo, isso fica ainda mais fácil. Eu posso combinar com o meu grupo, olha, eu vou dar algumas respiradas, mas eu vou fazer isso de forma silenciosa, de maneira que as pessoas não escutem esses ruídos, sabe? Então a gente tem alguns truquezinhos assim pra gente driblar a nossa a nossa falta de técnica em alguns momentos, né? Uma coisa que é importante aqui é que a gente precisa evitar cantar muito nessa região de fala. Por quê? Porque quando a gente está numa região muito confortável, dependendo das notas que nós vamos fazer, a gente faz aquelas notas de uma maneira não tão definida, né? Então, por exemplo, para fazer uma nota mais aguda, eu não costumo cantar nessa região, não é? Eu não costumo cantar nessa região. Só que o que acontece? Tem gente que não quer cantar que não quer fazer esse dó bonito assim. A pessoa quer cantar o dó do mesmo jeito que eu tô falando aqui. Então ela vai subindo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então dá aquelas derrapadas, aquelas escorregadas que, se você não estiver preparado para sustentar essa voz com mais potência até nas notas agudas, ou isso vai ficar gritante demais, a gente já vai falar desse problema, ou você vai dar a derrapada, tá? Então, primeiro que a música sacra, a música litúrgica, ela não pede essa tanta potência assim, principalmente porque na maioria das igrejas nós temos microfones, né? Então, se você não está contando com gogó para 200 pessoas, não tem por que você usar tanta potência vocal nas notas mais agudas, né? Então, elimine um pouco esse vício de cantar com a voz de fala, tá? Com essa voz de peito, e procure trabalhar um pouco outros registros vocais, explore outras regiões da sua voz para que você consiga fazer essas notas mais agudas com mais fluidez. A gente também precisa evitar aqui a cantar como se tivesse assim o tempo inteiro numa ópera, com muito vibrato e uma voz muito escura, né? Com muitos trejeitos. Porque a liturgia, gente, é uma coisa que pede sobriedade, né? Então, isso não é natural, né? Cantar desse jeito, com esse tanto de trejeitos, com esse tanto de vibrato, né? Com muita escuridão na voz, não é uma coisa natural. Nós precisamos encontrar o equilíbrio da nossa voz. Trabalhando a técnica certa, nós vamos encontrar cada vez mais a naturalidade da nossa voz. E a gente vai trazer isso para dentro da liturgia, tá? Então evite muitos trejeitos na hora de cantar. Então, o que a gente precisa pensar aqui? Que a nossa voz, ela está conduzindo a assembleia, né? Está puxando a assembleia, chamando a atenção das pessoas para a mensagem litúrgica, né? E não para, nossa, como a sua voz é gloriosa, como a sua voz é maravilhosa, esplendorosa, né? Ou como você canta mal, né? Então, entendeu? Vamos encontrar um equilíbrio aí, trazendo mais naturalidade para a nossa voz. Segunda coisa que é importante a gente eliminar da nossa voz são os vícios vocais. São técnicas, né? Técnicas vocais que às vezes a gente se apega a elas de um jeito que elas ou fazem parte da nossa identidade vocal, a pessoa já identifica a nossa voz por causa disso, ou elas acabam se tornando um certo ruído mesmo, tá? E atrapalhando, é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: na liturgia, o menos
é mais. Tá? Então, às vezes é melhor fazer menos ornamentos vocais, ter uma técnica mais simples do que ficar enchendo, né, o negócio ali, a nossa voz de coisas, tá? Então, por exemplo, o que o pessoal faz muito é portamento. O que é um portamento? É quando a pessoa não atinge a nota direto, ó. A pessoa não faz isso, a pessoa faz assim. Dó. Geralmente elas usam esses recursos, né? Né? Um glissando para conseguir fazer. Por exemplo, vem, certo? Ela usa uma nota anterior para fazer dela um trampolim para chegar àquela nota principal. Aquela nota que a música realmente está pedindo. E isso, gente, pode se tornar uma coisa muito chata. Por exemplo, a gente não tá aqui para falar mal de ninguém, né? Mas já aproveitando a ocasião, eu escutei muito Luan Santana quando foi lá, né, o boom dele, no comecinho. Ai, gente, mas é uma voz que me enjoou rápido. Por quê? Porque ele faz muito portamento. Muito portamento. Tem cantores que são viciados nisso. E geralmente os cantores, o sertanejo se utiliza bastante, né, do portamento. Mas não é uma coisa interessante, principalmente para música sacra. Eu não acho bonito, nem no próprio sertanejo eu acho bonito, tá, gente? Então, evitar o portamento, tentar atingir a nota logo de cara, sem ficar usando outras notas de trampolim, tá? Então, sei lá, a pessoa vai cantar Viva Mãe de Deus e Nossa. Ao invés de fazer Viva Mãe de Deus e Nossa, ela faz Nossa. Não é legal. Ou 13 de maio, né? A 13 de maio, maio na cova da iria. Não. A 13 de maio na cova da iria. É muito mais limpo. Deixa a mensagem litúrgica mais nítida. Outra coisa que polui, que as pessoas adoram usar, é o famoso vibrato. Então, ao invés dela fazer a 13 de maio na cova da iria, ela faz a 13 de maio na cova da iria. Né? Um vibrato natural fica lindo. Eu acho lindo, acho que convém, né? Deixa a música, traz essa naturalidade para a voz, porque o vibrato muitas vezes acontece por um relaxamento ali do nosso apoio, né? Quando a gente deixa de ter um apoio tão rígido, apoio respiratório, tá? Mais pra frente eu vou fazendo outros vídeos para vocês entenderem todos esses conceitos. Mas o vibrato natural, ele acontece por isso, porque a gente deixa de fazer aquele apoio tão rígido, né? A nota fica mais... o fluxo de ar sai de forma mais fluida, mais leve. Mas, quando eu deixo esse apoio muito relaxado, ou quando eu faço um vibrato muito marcado, muito forçado, quase virando um staccato, isso vira poluição. Ou quando eu uso o vibrato na música inteira, né? Quer dizer, a minha voz fica inteira trêmula. Viva Mãe de Deus e Nossa. Não dá, né? Não dá. E eu tô vendo aqui o Veni Creator, né? Ao invés de eu cantar Veni Creator Spiritus, a pessoa canta Veni Creator Spiritus. Não dá, né? Evitar esse tipo de coisa que vai poluir o seu canto. Não tenho razão? Estou certo ou não? Complicado, né? Outro vício também, às vezes, que eu percebo nos que... Porque assim, gente, a gente sabe que a música litúrgica no Brasil tem passado... A gente está tentando recuperar a música sacra, né? Mas nós temos graves problemas na música litúrgica. Então, para quem está tentando cantar lá o canto, para quem canta lá o seu canto pop na liturgia, coisa que não pode bem, né? Não pode. Mas, beleza, ela tá fazendo lá a sua técnica. Agora, eu percebo o seguinte, quem está querendo cantar música sacra,
muitas vezes pega a referência do canto lírico ou usa uma técnica errada para cantar a música sacra. E a pessoa faz umas vozes que... Eu vou reagir a alguns vídeos, tá? Não para denegrir a imagem de ninguém. Não, eu quero ajudar, tá bom? É essa a intenção. Espero que as pessoas entendam assim. Mas eu vou fazer de qualquer forma. Mas as pessoas, às vezes, elas cantam de um jeito assim, tão entubado, né? Que fica uma coisa muito falsa, muito artificial. E para cantar, como eu falei lá no primeiro tópico, para cantar a música sacra, a gente precisa cantar com mais naturalidade. Essa voz muito entubada fica muito escura, as palavras ficam muito emboladas, né? Então é preciso trazer um pouco mais de brilho para essa voz, trabalhar um pouco do claro e do escuro, para que, mais uma vez, para que as palavras fiquem mais nítidas, para que o texto litúrgico, vou repetir, vou bater nessa tecla, gente, o texto litúrgico precisa ser entendido pelas pessoas. As pessoas precisam compreender a mensagem que nós estamos querendo passar ao cantar. Agora, tem o oposto também. Se eu cantar de forma muito estridente, né? Muito assim, o som fica gritante, soa infantil, soa estridente, incomoda, fica com aquela voz assim de taquara rachada. E isso é o que mais a gente tem na igreja. Ai, gente. É o que mais a gente tem na igreja, são vozes assim, estridentes demais. E às vezes não é porque a pessoa tem uma voz mais infantilizada naturalmente, né? Porque geralmente quem tem uma voz assim mais infantilizada, ela até canta com mais suavidade. Ela canta mais assim, né? Mais leve, né? Agora, quem tem uma voz assim muito estridente é vício vocal mesmo, tá? É problema vocal que a pessoa tem. É uma técnica errada que ela faz. Para algumas músicas, sei lá, para alguns cantos polifônicos, cantos populares, talvez essa voz até funcione e até fique bonito para alguns estilos, para alguns cantos, até de devoção popular. Seja até interessante usar esse tipo de voz. Mas canto gregoriano, cantos polifônicos que têm a sua origem no canto gregoriano, não fica legal usar uma voz tão estridente assim, tá bom? Então, vamos evitar de usar essa voz. Terceiro ponto, não menos importante, é a dicção. Gente, como as pessoas têm problemas de dicção. Mais uma vez, a nossa música está servindo ao texto litúrgico. Se eu canto sem a articulação correta das palavras, sem consoantes bem definidas, né, sem articular bem as consoantes, as palavras ficam emboladas, né? Então, por exemplo, qual é a diferença de eu falar asa para a? Qual é a diferença? A diferença é que eu coloquei uma consoante no meio, né? Então, o que vai definir bem a articulação das minhas palavras são as consoantes. A gente vai trabalhar com vogais, mais pra frente eu vou fazer alguns vídeos trabalhando com vogais com vocês. As vogais, elas servem muito para trabalhar a nossa projeção vocal, para trabalhar os timbres, os diferentes timbres da nossa voz, né? Trabalhar um pouco de articulação também, consciência fonológica, mas o que vai definir mesmo o contorno das palavras, o contorno das sílabas, são as consoantes, né? Então eu preciso articular bem o R, né? R, s, k, né? As pessoas precisam saber a diferença de uma consoante para outra, né? Perceber a mudança de uma vogal para uma consoante. Então, algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa dicção é cantar mais lentamente na hora do ensaio, tá? Então, se você ensaia, primeiro, né? Primeira coisa, você precisa ler o texto antes de cantar. Precisa dar uma
passada ali de olho no texto antes de cantar. E depois você vai cantar de forma um pouquinho mais lenta, tá bom? Na hora de ensaiar. Aí depois você pode ensaiar com a velocidade, com o ritmo natural que o canto está pedindo, tá bom? Outra coisa que é importante para você trabalhar a sua dicção, você pode usar uma caneta, né, entre a boca. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ler esse texto, ó. A liturgia pede sobriedade e clareza. Depois eu solto. A liturgia pede sobriedade e clareza. Como eu disse, né, definindo bem as consoantes. Outra coisa que você precisa fazer na música, isso é muito importante, é parar de engolir os finais das palavras. Então a pessoa faz assim, ao invés dela falar Senhor ou Senhor, ela fala Senhor. Não, você vai falar Senhor, Senhor, tá? Definindo as últimas letras daquela palavra, sem engolir letras. Gente, isso aqui é muito importante. Às vezes eu sempre falo para os meus alunos, né? Não sei se vocês já viram algum salmista que vai lá cantar o salmo e que você não entendeu nada do que ele falou. Às vezes, porque a pessoa que está regulando o som não sabe regular direito, pode acontecer. Mas grande parte das vezes é porque a pessoa não tem uma boa dicção. É porque a pessoa canta de forma embolada, né? Porque a pessoa não conseguiu trabalhar ainda bem os seus timbres, né? Porque às vezes o timbre, como eu disse, né, o timbre claro e escuro, esse equilíbrio é muito importante. Às vezes a pessoa deixa só no escuro ou só no estridente e aquilo ali fica embolado demais, né? Então perceba que uma coisa, né, perceba que as coisas, as técnicas, né, se entrelaçam, elas estão interligadas. Tem muito mais pra gente poder falar de timbre, tá? E de cada uma dessas coisas aqui. Mas eu tô querendo dar uma pincelada geral nesse vídeo para que você tenha uma noção geral de como deixar a sua voz mais bonita, né? Um quarto ponto, gente, é o seguinte, é a questão do volume. Quando a gente fala de volume em música, nós estamos falando de intensidade, né? Então, nós não podemos cantar com uma intensidade muito alta, tá? Eu já falei disso anteriormente, mas assim, a gente primeiro que a gente tem microfone nas igrejas, né? Então a gente pode deixar cantar com mais conforto vocal. Até porque quando a gente canta com muito volume, a gente faz muito esforço, a gente sai da missa com a voz cantada, né? Então, reduzir o volume um pouco é muito importante. Mas ao mesmo tempo, a gente tem um problema oposto, né? Que acontece com muitos cantores, que é cantar de forma muito baixinha, a pessoa não consegue escutar o que ela tá cantando, né? Tá lá o coral, você consegue ouvir a voz de todo mundo, menos daquela pessoa que canta muito baixinho, você não consegue entender o que ela tá cantando. Então é preciso evitar esses dois erros, tá? Equilíbrio sempre. Afasta um pouco o microfone ou controla a intensidade, né, na própria voz. Você mesmo se autocontrola, é possível fazer isso, tá, gente? Porque se você coloca muita intensidade, isso soa estridente no ouvido das pessoas que estão escutando. E se você canta muito baixinho, ninguém escuta, ninguém entende a mensagem, tá? Então, as duas coisas podem ser ruídos. E um pulo do gato aqui, interessante, é que você precisa observar a acústica da igreja que você está cantando. Cada ambiente tem uma acústica diferente. O som, ele vai reverberar nas paredes daquela igreja, das igrejas de maneiras diferentes. Então, uma coisa é você cantar numa igreja que predomina a madeira, né? Outra coisa é você cantar numa igreja onde predominam azulejos, pisos de mármore, né? O som vai reverberar naquelas estruturas de maneira completamente diferente. Depois eu posso fazer um vídeo sobre acústica para vocês, para ajudar um pouco nisso daí. Mesmo para quem está usando o recurso do microfone, tá? Então, entender um pouco da acústica do lugar é muito importante para que a gente possa cantar bem. Outra coisa com relação ao volume é que a gente precisa evitar a competir com os instrumentos musicais. Eu sei, gente, e eu sinto muito por quem convive, por quem canta num grupo de música que tem muitos instrumentos, principalmente violões, guitarras, baterias. Assim, a gente vai fazer outros vídeos sobre isso, tá? Mas é muito difícil para o cantor competir com esse tipo de instrumento. Eu prefiro não cantar.
do que cantar num grupo que seja muito ruidoso, tá? Primeiro, pela minha saúde vocal, aliás, não. Primeiro, porque na liturgia não se deve fazer esse tipo de ruído. Segundo, pela minha saúde vocal, tá? Então, não dá pra ficar com... Até, gente, quando eu vou cantar em casamento e que a noiva contrata os trompetistas, né? Ou até saxofone. Às vezes a noiva quer colocar um saxofone. Gente, é um instrumento que eu preciso me adaptar melhor pra cantar com ele. Canto, consigo, né? Mas assim, me atrapalha. Ainda mais se o instrumentista está muito perto de mim. Eu já me afasto um pouco para que eu consiga me escutar. A gente precisa se escutar na hora de cantar. Isso é muito importante. Esse retorno natural é muito importante, tá? Então, tem que conversar com os instrumentistas aí da igreja e pedir para eles, baixarem o volume, tirarem esses instrumentos que não servem para liturgia, bateria, guitarra, nada disso serve para liturgia, só serve para atrapalhar o cantor, a vida do cantor. Vocês precisam entender, instrumentistas, o seguinte, que o cantor, ele tem prioridade na liturgia, tá? A prioridade da música sacra é do cantor. O instrumento, ele está para sustentar o canto, tá bom? Então, menos. Dá raiva, gente, disso aí. Essas são as dicas para que você cante bem na Santa Missa de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui. Compartilhe, comente, curte, se inscreva no canal, que você vai me ajudar muito a crescer e a continuar fazendo bons conteúdos para vocês, tá bom? Um abraço.